Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Cultura e Eventos por esse convite que me faz e me honra muito estar aqui nessa casa. Não só o Dr. Humberto Luiz Flávio Borges Durso, que competentemente dirige o departamento, assim como Luiz Flávio Borges Durso, o presidente da OAB, que também conduz essa casa de forma ímpar. O assunto que me traz hoje aqui é o processo eletrônico e a certificação digital. São dois temas preeminentes no dia a dia do advogado e que vão ficar cada vez mais insistentemente para os advogados, para a sua militância. Isso porque, diante do número gigantesco de processos que chega à justiça hoje em dia, não teremos outra forma, senão a eletrônica, de dar vazão a todas essas pendengas judiciais, visto que o número de juízes e o número de funcionários do judiciário paulista e também do judiciário brasileiro é muito pequeno diante da tarefa que lhes é imposta. Então, dessa forma, com a edição da Lei do Processo Eletrônico, em 2007, nós tivemos uma série de inovações, algumas delas que nós já vivenciamos hoje em dia, dentre elas o diário eletrônico e o processo eletrônico propriamente dito. Aqui no estado de São Paulo ele ainda está um pouco tímido, mas vem avançando dia a dia, justamente no sentido de sanar as falhas encontradas até hoje para uma prestação jurisdicional cada vez melhor. É um sonho, admito, nos dias de hoje, mas que está se realizando aos poucos. Bom, antes de mais nada, é preciso diferenciar ou é preciso elencar alguns temas que nós vamos tratar hoje. Dentre eles, a questão da comunicação segura. Porque se nós não tivermos segurança na comunicação, nós podemos perder alguns dados ou esses mesmos podem ser manipulados de uma forma a não prestar um serviço que lhes é devido. Ou seja, se os dados forem alterados, você pode estar diante de fraudes ou mesmo de outros tipos ilícitos que vão comprometer a decisão jurisdicional. Então, nós temos o que nessa questão da comunicação? A assinatura de mensagens e mensagens criptografadas. Isso tanto para dar autenticidade quanto para dar o sigilo ao conteúdo dessas comunicações. Além disso, temos a autenticação e proteção de documentos. Da mesma forma, nós precisamos saber exatamente quem foi a pessoa que produziu esses documentos e conferir uma validade. E isso é o que nós vamos ver como nós podemos fazer hoje. E, além disso, a autenticação em portais. O que seria a autenticação em portais? Os portais são aqueles sítios elaborados com uma gama muito grande de serviço, onde nós nos identificamos e podemos nos utilizarmos desses serviços. Como, por exemplo, o portal da Receita Federal, o portal do Tribunal de Justiça e outros tantos. Eu elenquei esses dois primeiros, que serão motivo também de alguns exemplos que serão citados no transcorrer da palestra. Nesse momento, nós devemos fazer um breve histórico, do judiciário em relação às comunicações eletrônicas. Nós sabemos que no ano de 1999, nós tivemos a edição da Lei do Fax, que possibilitou que nós enviássemos procurações para os cartórios, justamente para não incorrer na falta da prestação em decurso do prazo, e depois, comparecendo a cartório com os mesmos documentos, nós poderíamos confirmar o que o documento enviado por fax fazia. Então, esse daí foi uma primeira forma eletrônica de nós nos correspondermos com a justiça. E isso já na época de 99, quando nós ainda não tínhamos a internet da forma como nós temos hoje, onde praticamente todos os lares temos um ponto de conexão e é possível que nós tenhamos essa troca de material pela grande rede. Depois nós tivemos os juizados especiais federais, que foram pioneiros na questão do processo eletrônico. Começou lá no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, com desenvolvimento especificamente para o JEC, dos procedimentos pautados na mesma lei do processo eletrônico, a Lei 11.419 de 2006.
Essa lei traça os moldes gerais do processo eletrônico. Aliás, eu até faria uma crítica. Nós não estamos tratando de processo eletrônico, mas sim de procedimento eletrônico. O procedimento é justamente a via que é utilizada para que o processo realmente aconteça. E eu digo procedimento porque a lei 11.419, ela se aplica tanto no âmbito administrativo, quando no âmbito penal e no âmbito civil, ou os outros âmbitos também que forem aplicadas, por exemplo, previdenciário e outros mais. Por isso que nós devemos tratá-la como um procedimento e não como um processo. Pois bem, depois dessa experiência que nós tivemos em Blumenau, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que exclusivamente tratavam de matérias previdenciárias, nós tivemos um embrião que deu origem ao programa chamado ProJude, hoje editado pelo Conselho Nacional de Justiça e adotado pela grande maioria dos estados do Brasil, com algumas exceções, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A lei permitiu a uniformização de todos os processos judiciais, e nós ganhamos isso em relação a tempo e em relação também à economia processual, dentro da esfera civil, penal, trabalhista, como eu já coloquei. E não só o processo em si, como também a tramitação das preces processuais, o envio, o recebimento, tanto por parte do jurisdicionado como dos entes que compõem o processo judicial. Quando eu digo isso, seriam os tribunais, seriam eventualmente as carceragens, ou as prisões que podem receber comunicações de soltura por forma eletrônica, citações que também podem ser feitas por forma eletrônica. Aqui em São Paulo nós usamos o Diário de Justiça eletrônico, mas a lei prevê também a citação pelo próprio portal a ser criado. Isso acontece em alguns outros estados, justamente com apoio nessa lei, mas não aqui no estado de São Paulo, que nós utilizamos o sistema ESAGE, e por conseguinte o tribunal achou por bem manter as publicações no diário oficial e hoje na forma eletrônica. Um detalhe importante de se ressaltar é que a Fazenda Pública, via de regra, ela tem um prazo prolongado, um prazo enquadro, já que no processo eletrônico, por força do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 5º, ela passa a ter o prazo da mesma forma que os outros jurisdicionados. Também é importante nós fazermos algumas diferenciações. A questão do meio eletrônico, transmissão eletrônica e cadastro de identificação. O que seria um meio eletrônico? Seria qualquer forma de armazenamento ou transmissão de dados de forma digital. Então, da mesma forma que nós utilizamos a internet para transmitir dados, nós podemos utilizar pendrives, CDs, os antigos disquetes, ou seja, qualquer uma dessas formas nós estaremos transmitindo os dados eletrônicos. Só que essas formas, inclusive essas desconectadas e muitas vezes um pouco mais rudimentares, como o próprio disquete, são desprovidas de segurança. E, dessa forma, não são muito boas para nós transmitirmos essas informações ou mesmo armazená-las. Então, hoje em dia, nós temos formas de armazenar dentro de alguns desses devices também, só que de uma forma criptografada. Ou seja, uma vez que são encerrados esses dados dessa forma fechada, dessa forma inacessível ao anônimo, nós conseguimos ter uma garantia da proteção dessas informações. E isso é muito importante também dentro da nossa profissão, como advogados, porque, às vezes, nós nos vimos diante de arbitrariedades, onde certos entes do próprio executivo invadem escritórios em busca de informações sobre alguns clientes. E, normalmente, não são respeitados os sigilos em relação aos outros clientes, porque o advogado, via de regra, não tem um cliente só. Aliás, só fazendo uma referência, eu lembro que uma passagem num filme, O Poderoso Chefão, onde o seu advogado, em uma entrevista, se apresenta como advogado e a pessoa da parte contrária pergunta: não, mas de quem você é advogado? E ele fala: eu sou advogado de um só cliente. E, no caso, o Poderoso Chefão. Mas, via de regra, nós não temos essa possibilidade, nós temos que ter vários clientes, então, justamente por isso, nós temos o dever de guardar essas informações com zelo e com sigilo. E a certificação eletrônica, através da criptografia, vai nos prover essa possibilidade.
A transmissão eletrônica seria a transmissão que se dá através da própria internet ou então por outras formas. Aí os senhores me perguntam, quais seriam essas formas? Por exemplo, uma linha privada. É possível se estabelecer, por exemplo, entre 2 escritórios, ou entre um escritório e uma filial, escritório e um cliente, ou entre clientes, linhas que você não passa pela internet, ou seja, é um circuito fechado. Então é uma nova forma de transmissão. A vantagem dela é que você não vai concorrer com mais ninguém naquela linha, ela vai ser exclusiva sua, e também, consequentemente, vai te dar uma garantia física. Porque a lógica nós podemos ter através de softwares e através da própria criptografia. Mas é uma nova forma de comunicação, onde é usado, por exemplo, entre o tribunal e os fóruns regionais. Eles têm comunicações através de linhas privadas, como são chamadas. E, por fim, cadastro e identificação. O que seria um cadastro e identificação? Cadastro é um conjunto de informações a respeito de uma pessoa, no qual ela é individualizada e identificada. Além de informações pessoais, como nome, data de nascimento, RG, ou mesmo o endereço, CPF, nós podemos ter alguns outros dados mais sensíveis, né, que são os dados íntimos, como preferência sexual, ou também dentro do cadastro pode ter ou a preferência de time, de cor, que isso daí acaba conferindo uma individualidade maior para essa pessoa. Mas, via de regra, nós ficamos apenas com os dados públicos. Esse cadastro ele deve ser feito junto à OAB ou, eventualmente, junto ao Poder Judiciário. Há uma celeuma muito grande, uma discussão se é devido o advogado fazer um cadastro junto ao Poder Judiciário. E por que essa discussão? Porque nós sabemos que o Estatuto do Advogado normatiza que quem deve fazer o cadastro do advogado, manter e atestar quem é advogado ou não, é a própria Ordem dos Advogados. Então não faria sentido nós fazermos um outro cadastro no Poder Judiciário. Uma medida muito salutar que foi tomada aqui em São Paulo, em conjunto com o tribunal, foi um link que foi colocado entre o tribunal e a Ordem dos Advogados, onde o tribunal consegue confirmar a condição de advogado ou não e, eventualmente, puxar alguns poucos dados também que são fornecidos pela Ordem, que também não são dados sigilosos. Não se preocupe que a sua preferência de time de futebol não vai sair por aí. Mas sairão o quê? O dado do seu escritório, o número de sua OAB, seu nome completo, e isso tudo justamente para dar uma garantia maior ao processo judiciário. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas vão para a audiência ou começam a funcionar em determinado processo sem saber se o advogado ex-adverso tem capacidade postulatória para tanto. Infelizmente, nós sabemos que alguns colegas suspensos ou impedidos de advogar acabam advogando também. E isso, por si só, já geraria o quê? Uma bela de uma carta, um asa na nossa manga. Nós poderíamos ir para a audiência e, eventualmente, se o colega não estivesse habilitado para a militância da advocacia, nós poderíamos invocar a falta da capacidade postulatória e, consequentemente, o não comparecimento, que acarretaria na revelia e seus efeitos. Então vejam, senhores, que às vezes a simples conferência de uma condição do colega pode nos dar uma condição muito boa dentro do processo. E isso pode ser feito através do site da Ordem. E isso é feito pelo tribunal através dessa comunicação direta. Bom, o processo eletrônico nos traz uma série de facilidades. Dentre essas facilidades, nós temos movimentações de processo em bloco. O que seria essa movimentação de processo em bloco? Nós temos vários processos que muitas vezes têm o mesmo tema, ou seja, você já tem as provas constituídas e você já tem um direito. Então, o que pode ser feito? Uma decisão só para todos esses processos. E quando eu digo decisão, não é a sentença, mas decisões interlocutórias. Por exemplo, digamos que um determinado juiz tem em sua vara uma série de processos que precisam de uma providência idêntica. Digamos que algumas petições iniciais foram intentadas sem os devidos documentos legais. Então, o juiz, via de regra, abre o prazo de 10 dias para a emenda. Então, o que acontece? Se nós tivermos uma série de processos na mesma situação, com uma única atitude, ou seja, com um único clicar, o juiz pode fazer isso para todos. Eu mesmo presenciei um caso desse no GEF. Nós intentamos uma ação onde pleiteávamos um determinado direito contra o banco e, justamente por ter ido para o JEC, nós precisaríamos comprovar o endereço. E eu recebi uma intimação onde constava o meu nome
como advogado e o nome de vários outros advogados, colegas e também de partes, pedindo o mesmo provimento. E quando eu fui ver a intimação no site, eu vi que era uma intimação só para muitos processos. E isso que é a movimentação de bloco. Temos também a automatização de rotinas processuais, controle automático de prazo. É uma coisa boa, né? Nós não vamos precisar ficar contando mais os prazos. Não que isso fosse um problema, né? Acredito que para todos vocês não é. Mas, às vezes, acaba facilitando para você ter uma interação com o sistema e para você fazer uma programação de agenda. Você pode puxar esses dados e colocar no seu sistema de gerenciamento de processos internos ao seu escritório para agilizar e também distribuir os feitos entre os advogados. Também temos as comunicações processuais diretamente aos interessados. O que isso quer dizer? É que talvez nós possamos tirar alguns intermediários. Não os advogados, lógico, porque os advogados são os interessados. Mas nós podemos ter acesso direto a essas informações no tribunal. E as empresas que hoje prestam esses serviços, não que ficariam obsoletas, lógico, mas teriam, digamos assim, mais um concorrente. A própria ordem traz as intimações para os advogados, aliás, mais um dos feitos da última gestão, e isso facilita muito a vida, principalmente dos advogados novos que estão começando a carreira. Então, é um serviço, um diferencial que a Ordem de São Paulo traz para nós. Dentre outras coisas, nós podemos citar também a economia que nós vamos ter, economia de papel, economia de pessoal. Não sei se nós vamos ficar saudosos, né? Outro dia eu estava comentando no cartório a respeito do processo eletrônico com uma pessoa que estava me atendendo no cartorário e, na brincadeira, lógico, indaguei se ele tinha vontade de fazer uma foto daquelas estantes abarrotadas de processo para depois, quando não os tiver mais na sua frente, colocar um banner para poder se lembrar do quanto que penava com esses processos todos, carregando, classificando, guardando, ou seja, todos esses trabalhos inerentes a um cartorário. Então, nós temos economia de espaço, temos economia de papel. A economia de papel também se desdobra em outras coisas, economia da água para produzir o papel, economia das próprias árvores que vão ser poupadas, economia de tinta e de produtos para produzir. Temos economia de instalações, de recursos, materiais, clipes, porque isso daí tudo acaba alterando também, não só no andamento, como nos custos do judiciário. Afinal de contas, a capa do processo tem um custo. A pessoa lá para furar e para autuar também tem um custo. Então, nós precisamos nos atentar que teremos uma grande economia dentro disso daí. Só para que vocês tenham uma ideia, uma pesquisa foi feita no GEF, no meio físico, um processo no GEF, ele tem em torno de 50 folhas de papel. Então, se você tiver 300 mil ações eletrônicas, como nós já temos e já ultrapassamos essa marca, nós temos uma economia, no mínimo, pasmem os senhores, de 15 milhões de folhas. Então, senhores, vejam que a economia que é proporcionada pelo processo eletrônico é muito grande. O cadastro como forma de autenticação. A autenticação nada mais é do que nós comprovarmos quem somos diante do meio eletrônico. Uma forma de autenticação muito comum e utilizada largamente pelas empresas, notadamente até pelos bancos, que eu reputo que é falha, é a autenticação que é feita através de dados. Então, muitas vezes, os senhores têm a oportunidade de ligar para um banco e a pessoa pergunta alguns dados que, teoricamente, só você saberia, como data de nascimento, local onde mora, nome da mãe, do pai. Então, isso justamente serve para você autenticar a pessoa, para saber exatamente quem está falando do outro lado. E uma forma de autenticação é através da certificação eletrônica no portal. Então, com a certificação eletrônica, nós podemos também nos autenticar. E, além disso, temos a assinatura eletrônica que também autentica nos nossos documentos a informação de quem foi que assinou aquele documento. Bom, é permitida a assinatura eletrônica aqui não na forma da ICP Brasil? Teoricamente, sim. Teoricamente, não. A própria lei abre isso. No artigo 10, parágrafo 2º, diz que é possível você utilizar outras certificações eletrônicas, desde que não as que estão debaixo da ICP Brasil, desde que aceita por ambas as partes. O que é isso? É uma relação de confiança. Aqui no Brasil nós temos a estrutura da ICP Brasil, mas em outros países nós não temos.
Em outros países, nós temos uma estrutura de relação de confiança. Então, a pessoa que compra o certificado, ela compra porque confia, e essa empresa, por sua vez, tem uma confiança dentro do mercado. E justamente em virtude disso é que nós temos a relação de confiança e a confiabilidade, desculpa pela redundância, das informações que estão sendo transitadas. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos a VeriSign, que ela não foi instituída por lei, como a ICP aqui no Brasil, mas ela goza de uma confiança muito grande. Tanto é que ela é utilizada não só para relações interpessoais, como também com empresas. A grande maioria dos bancos utilizam certificações da VeriSign. E hoje em dia também utilizam da CertSign, que é a subsidiária brasileira. Então, só para que fique bem claro, nós temos na própria medida provisória 2200, que eu já vou falar mais em detalhes, que foi a que instituiu a estrutura de chaves públicas e, consequentemente, legalizou a certificação dentro do Brasil, no seu artigo 10, parágrafo 2º, o permissivo para o uso de certificações que não dentro do âmbito da ICP Brasil. Intimações para cadastrados no sistema. Esse é um tema também bem interessante. Eu trouxe esse tema para nós conversarmos por um motivo. Porque eu sei que alguns dos senhores militam também em outros estados. Essa forma de autenticação, essa forma de intimação, melhor dizendo, ela não é utilizada aqui em São Paulo. Tanto a intimação dos processos, das três instâncias, tanto do JEC como do tribunal... do fórum e do tribunal, são feitas por meio de publicação no diário eletrônico. Pois bem, existe uma outra forma. É possível também a intimação dos atos através do portal. E como é que isso se dá? Uma vez cadastrado o advogado no portal, onde é possível, em outros estados, não aqui em São Paulo, nós podemos logar nesse portal e receber todas essas comunicações de intimação e comunicações a respeito do processo ou dentro do tribunal que sejam pertinentes. Pois bem, como é que funciona? Como é que é a regra? O próprio artigo, o parágrafo 3º, artigo 5º, estabeleceu a obrigatoriedade de cadastrar e fazer a consulta no portal. Pois bem, e como é que nós vamos... Pois bem, como é que nós vamos dizer qual que é o dia para o início como é que nós vamos colocar qual que é o momento para o início do prazo? O momento para o início do prazo dentro desse sistema será o momento em que a pessoa acessar a informação. Então, se eu sou intimado de alguma providência de um processo, no momento que eu acessar essa informação dentro do portal, eu vou ser considerado intimado. Bom, mas aí, em alguns casos, nós veríamos, é muito fácil. Então, é simplesmente eu não acessar o portal que eu não serei intimado. Sabemos que, em alguns casos, é melhor postergar a intimação. Mas a lei também trouxe um remédio para isso. Diz que, se não for acessada essa informação em 10 dias, será considerada a intimação feita no 10º dia. Então, senhores, não basta você se eximir de consultar o portal para poder ficar fora da intimação. Mesmo que você não consulte, eventualmente você vai estar intimado depois do 10º dia. Aqui em São Paulo, mais uma vez, para que fique bem claro, nós continuamos com as intimações através do diário eletrônico. Forma de contagem do prazo. Isso é um detalhe que também acabou causando um pouco de polêmica no começo, mas acredito que hoje em dia está pacificado. Eu só vou comentar porque, como existem algumas situações anômalas, é necessário que nós tenhamos um discernimento para poder identificar essas situações. Primeiro, vamos tratar da regra. Qual que é a regra? Uma vez publicada a intimação, ela vai ser... melhor colocando, uma vez que a informação ela é disponibilizada, ela vai para o diário eletrônico. Depois de disponibilizada, a regra diz que ela vai ser considerada publicada no dia seguinte. Por que isso? Até um colega aqui de vocês, há pouco tempo atrás, me indagou. Bom, professora, nós estamos diante de uma falta de isonomia, estamos diante aqui de uma desigualdade. Porque, por exemplo, eu vi lá no site que eu fui intimado a uma prestação jurisdicional qualquer, só que essa intimação para mim saiu às 17 horas.
Logo, eu perdi quase o dia inteiro que eu poderia ter trabalhado nela, mas não tive essa oportunidade. Ao passo que o meu colega recebeu uma publicação que veio às 6 horas da manhã. Então, justamente para sanar esse tipo de problema, e como as disponibilizações podem ser feitas a qualquer tempo do dia, então é considerada a publicação somente no dia seguinte. Então, tanto faz se ela foi disponibilizada às 6 horas da manhã ou às 10 horas da noite, que ela só vai ser considerada publicada no dia seguinte. E dentro do processo civil, vocês lembram que nós vamos desconsiderar o primeiro dia e contar o último dia. Então, você vai ter a data da disponibilização, que vai ser desconsiderada, a data da publicação, que também vai ser desconsiderada, e aí sim você vai começar a contar o seu prazo. Bom, a respeito de prazo, uma outra coisa que é importante colocar para os senhores é que a data de disponibilização, ela, além de ser diferente da data da publicação, e a regra de dizer que a data da publicação é imediatamente no dia útil subsequente, nem sempre isso acontece. Eu digo isso porque eu trago para os senhores uma experiência da prática. Eu já tive disponibilizado algumas informações no site, e quando cheguei ao cartório para tomar as providências, o cartorário me informou que tinha sido disponibilizado, porém não publicado. Então, em alguns sistemas, inclusive o JEC aqui da Vergueiro trabalha dessa forma, eles disponibilizam a informação e depois vem com outro andamento no próprio site, dizendo qual que foi a data considerada da publicação. E pasmem os senhores, nem sempre essa data é o dia subsequente da data da disponibilização. Então, atentem-se os senhores para que o prazo só começa depois da publicação e nem sempre a publicação vai ocorrer no dia subsequente à disponibilização. Só para nós ilustrarmos com uma regra, vamos colocar assim, disponibilizado na página eletrônica uma intimação no dia 10, por exemplo, uma sexta-feira, considera-se realizada a publicação no dia 13, segunda-feira, que vai ser o primeiro dia útil seguinte. Se no dia 14, terça-feira, for um feriado forense, o prazo da prática somente terá início no dia 15, primeiro dia útil seguinte. Então, vejam, senhores, que só nessa questão aqui processual que a lei nos trouxe, nós podemos ganhar 2 ou 3 dias, dependendo da sequência de datas e de dias úteis que vier se apresentar. Bom, para dar continuidade, nós precisamos fazer algumas diferenças entre o mundo que nós estamos acostumados, o mundo físico, e o mundo digital. No mundo físico, nós temos o quê? Nós temos o cartão, nós temos uma carta, onde nós encerramos temos um envelope, melhor dizendo, temos um envelope onde nós encerramos uma carta e essas informações estarão protegidas, pelo menos enquanto não for rompido o lacre. Dentro do mundo digital, nós também podemos mandar informação, só que ela vai ser protegida através da criptografia. E temos também outros tipos, por exemplo, a identificação que pode ser feita por um passaporte, pode ser feita por um RG, e veja que o RG, só aqui no Brasil nós temos 27 estados, são 27 RGs diferentes. Além disso, nós temos assinatura eletrônica, no caso do RG da identificação, a certificação digital. A assinatura, nós temos assinatura de punho e temos também a assinatura digital, que nós vamos demonstrar um pouco mais para frente. Temos nota fiscal eletrônico, recibo eletrônico, que os senhores já estão acostumados, a própria nota fiscal paulista, e por fim também temos diretórios. Diretórios nada mais são do que compêndios de informações organizadas sistematicamente. E por que nós precisamos disso? Vamos ver mais lá para frente, justamente para coletar os dados pertinentes à certificação eletrônica. Bom, certificado digital. Certificado digital também é um dos temas que nos traz aqui e está intrinsecamente ligado com o processo eletrônico. Certificado digital ele é definido por uma norma chamada ITU X509, não é uma invenção brasileira, é uma norma de mercado e ela traz consigo uma série de questões de segurança. Não vou enumerá-la todas, porque os senhores não são técnicos e também não seria pertinente. O fato é que nós temos uma segurança muito grande com a certificação eletrônica, ainda mais aqui no Brasil, que a chave é de 2048 bits e a chance de quebrar essa chave é muito remota. Bom, ela é composta por dados do identificado, então a certificação eletrônica vai ter seus dados, vai ter nome, RG, CPF, OAB e outros mais que forem fornecidos na emissão. Também temos dados do órgão emissor, porque o órgão emissor também é responsável por essa certificação. Temos a data de validade tanto do início quanto do fim.
E depois também temos uma chave pública e uma chave privada. A chave pública, via de regra, vai ser reconhecida ou conhecida por todos, justamente porque é necessária a chave pública para que as pessoas possam nos enviar e-mails criptografados. E a chave privada para que nós possamos abri-lo. Então vejam, são duas chaves. A regra é, o que uma faz, a outra desfaz. E isso daí tudo tem que ser medido dentro de um certo limite de tempo que vai ser conferido pela unidade certificadora. Senhores, agora é o momento de nós falarmos um pouco a respeito de prazos. Prazos de certificação. A partir do momento que nós solicitamos, ela vai ter uma data de solicitação diferente da emissão. E nada melhor para nós falarmos isso dentro de uma linha do tempo. Então, na nossa linha do tempo, como se apresenta, nós temos a solicitação do certificado digital, que é um momento diferente do início da validade. Depois de cumprido alguns requisitos e entregue o certificado, ele vai ter seu início de validade, que vai ser, lógico, depois da emissão do certificado. Essa validade, ela tem um prazo determinado, dependendo do tipo do certificado. Se nós estivermos falando num certificado tipo A3, que é o certificado emitido pela Ordem dos Advogados, ela terá validade de 3 anos. Então, nós poderemos utilizar essa forma de identificação durante 3 anos, depois será necessário adquirir um novo certificado, que eventualmente pode ficar na mesma mídia, na mesma carteira, porque, se não me engano, existem estimativas que nós podemos armazenar até 3 certificados dentro de uma carteira do advogado. Então, consequentemente, nós temos aí pelo menos 9 anos de certificação numa determinada carteira. Mas, depois que nós temos o início da validade, nós temos o quê? A possibilidade de assinatura de documentos. E vejam, senhores, que o documento só vai poder ser assinado depois do início da validade. Parece até um pouco lógico, mas às vezes a lógica falha um pouco dentro dos meios digitais, e principalmente dos meios digitais fraudulentos. Aqui, essa questão foi afastada também. Uma vez assinado o documento, nós podemos conferir essa assinatura a qualquer tempo. Então, senhores, vejam que nós temos aí um primeiro processo para poder chegar até a assinatura e a conferência, e depois, em decurso do tempo, nós temos a extinção, temos o fim do certificado digital, que pode se dar por 2 motivos, ou em decurso do tempo, como eu já falei, no final dos 3 anos, ou então, de uma forma prematura, pela revogação. Senhores, se o certificado for perdido, e justamente pela importância tão grande, ele pode ser revogado de uma forma remota. Então, nós entramos em contato com a entidade que emitiu o certificado e solicitamos a revogação do tal certificado. Então, nós teremos a fim da validade com a revogação ou com o fim da validade em decurso do tempo. Mas vejam, senhores, até aqui nessas setas que eu coloquei, nós temos o quê? O período de assinaturas válidas, esse período verde, ele vai estar só entre o início da validade e o fim da validade, ou então a revogação. Porém, a conferência de assinaturas, representada aqui pela linha azul, ela pode se dar mesmo depois da validade do certificado digital. Então, os documentos que foram assinados, eles terão validade mesmo depois da extinção ou do fim da validade do certificado eletrônico. Nós temos alguns requisitos para que o certificado seja válido. São requisitos que foram tecidos pela lei e a tecnologia nos trouxe justamente para que nós tenhamos garantia. Dentre eles, a autenticação. Então, nós temos uma forma de individualizar a pessoa e identificar a pessoa. Então, é um requisito para certificado. Confidencialidade, ele tem privacidade na informação. Ele mantém algumas informações privadas e também, através do certificado eletrônico e com a criptografia, nós podemos encerrar alguns dados, como eu já disse, e mantê-los privados. Depois temos a integridade. Integridade é outra coisa essencial, porque não basta você ter o documento, você precisa ter o documento íntegro, ou seja, o documento não pode ter sido alterado nem suprimido. E a certificação digital, na sua conferência, ela garante que o documento está íntegro, e não foi alterado ou suprimido qualquer uma de suas partes. E, por fim, uma característica que é muito importante, que é o não repúdio. E o que seria isso? O não repúdio diz exatamente que, se determinado documento foi assinado com aquela assinatura digital, ela não pode ser repudiada. A pessoa detentora daquele certificado digital não pode se eximir da responsabilidade dela decorrente. Por quê? Porque ele tem o dever da guarda.
Inclusive, no Código de Processo Civil, no 219, ele diz que reportar-se-ão verdadeiros todos os fatos narrados contra aquele signatário. E isso é válido também para o documento eletrônico. Então, senhores, para os senhores que já tenham o certificado digital, tomem cuidado, não empreste para ninguém. Para os senhores que ainda não têm, tomem esse cuidado quando o tiverem. Conclusão. Em vista disso tudo que nós expusemos, o certificado digital é uma forma lícita e boa para que nós possamos ter garantido tanto a identificação quanto a integralidade do documento. E isso nos dá o quê? Uma segurança jurídica. E justamente por isso é que nós podemos demandar dentro do processo eletrônico com as nossas peças, porque nós temos segurança e nós temos autenticação. E também o não repúdio. Então, se os senhores enviarem uma peça pelo meio eletrônico, não poderão repudiá-la no futuro, dizendo que foi alguém que enviou, com uso fraudulento ou não. Aliás, a única escusa que eu vejo para o não repúdio seria a comprovação de uma coação, que afinal de contas, até hoje, pelo menos eu desconheço, alguma tecnologia que consiga nos livrar de uma arma apontada na cabeça ou uma forte coação. Então, em virtude da coação, seria possível a fraude e o uso indevido de um certificado. Tirando essa questão, eu acredito ser muito difícil o desvirtuamento do certificado digital. Mas com essa tecnologia todos nós podemos obter, nós temos o que? Uma distribuição, uma validação também das peças que foram autenticadas, a vinculação a uma entidade real, porque uma vez que nós utilizamos o certificado, por exemplo, quando nós utilizamos o certificado da ordem, a assinatura da ordem dos advogados vai junto com a nossa. Então nós temos um ente físico também relacionado à nossa assinatura. E isso é muito importante porque dá um grau de confiança muito maior. É muito melhor ter uma relação quando você tem mais um garantidor. E para que isso tudo fosse viabilizado, aqui no Brasil se adotou o quê? Uma infraestrutura chamada ICP, ou Infraestrutura de Chaves Públicas, que nada mais é do que uma determinada localização onde existem uma série de computadores, uma série de softwares, procedimentos, que viabilizam a emissão e a conferência do certificado. Ela foi constituída aqui no Brasil pela MP 2200/2, ela é /2 porque ela teve uma reedição e houveram algumas alterações. E agora vem a pergunta, bom, nós estamos tratando de uma MP, por que uma MP e não uma lei? Porque na época foi a solução mais rápida encontrada, isso daí foi no governo do Fernando Henrique, onde os bancos começaram o sistema de pagamentos brasileiros, o SPB, que hoje nós vemos ele materializado através do TED, que é a Transmissão Eletrônica de Documentos, que permite a transmissão de valores quase que instantaneamente entre contas e entre pessoas. Para ter essa certeza e para ter essa segurança, foi necessária a instituição da estrutura de chaves públicas para ter o arcabouço legal dando validade às certificações digitais. Então, as certificações digitais começaram por força dos bancos, mas hoje em dia são utilizadas para diversos serviços, como eu vou elencar mais para frente, e para não deixar aqui na vontade, por exemplo, a própria Receita Federal. Hoje em dia é possível nós executarmos uma série de serviços que antes nós necessitávamos nos deslocar até uma delegacia da Receita Federal, podemos fazer pela internet de qualquer lugar do mundo ou fora dele. Eu digo fora dele porque hoje em dia os nossos amigos astronautas na estação espacial também têm acesso à internet. Então o acesso pode ser feito no mundo ou fora dele. Essa infraestrutura ela também segue uma série de regras que são ditadas por um comitê gestor estabelecido pela Casa Civil. Ela é ligada à Casa Civil, que faz parte da Presidência da República, diretamente dentro do Executivo. Então, ela foi criada na MP 2200, como eu já falei. Então, ela utiliza um sistema de chaves assimétricas. O que seriam chaves assimétricas? Bom, vamos pelo mais fácil. O que são chaves simétricas? Chaves simétricas, simetria, igualdade. Para ficar fácil de citar aqui um exemplo, a grande maioria dos senhores e das senhoras, principalmente, já ouviram falar na tal da língua do P, onde nós colocamos um P na frente de cada palavra ou de cada sílaba, né? Pedal, perfil e perfaz. Então, qual que é a chave? A chave é o P. Então, nós usamos a mesma chave para criptografar, ou seja, para embaralhar os dados. Nós utilizamos a mesma chave para criptografar como para decriptografar, para embaralhar os dados e para desembaralhar os dados. Isso o quê? É simetria.
Já no caso da certificação digital brasileira, nós utilizamos chaves assimétricas, ou seja, uma chave faz e outra desfaz. São chaves diferentes. Como eu já disse, essa é a regra. Então, nós temos a chave pública e a chave privada. O que é feito com a chave pública é desfeito com a chave privada e vice-versa. Isso está linkado já no artigo 6º, parágrafo único, da própria MP 2200. E ele também, no seu artigo 10, equiparou o documento digital ao documento cartácio. Isso foi necessário justamente para poder dar validade nos documentos que, porventura, ela venha a assinar. E aí também vem a ressalva do 219 do Código Civil, que eu já passei para os senhores. A ICP Brasil ela tem uma organização, ela foi criada pela AMP, só que foi viabilizada pelo Instituto de Tecnologia. E, através dela, foi criado um comitê gestor, onde estabelece os procedimentos e as normas para a emissão, revogação e validação de certificações digitais. Bom, nós temos gerado, na autoridade certificadora raiz, uma certificação digital raiz, e a partir dela são geradas todas as outras. Então, aqui no Brasil, todas as certificações que estão dentro da infraestrutura de chaves brasileira, ela vai levar consigo também essa certificação digital da estrutura raiz. Então, vejam, senhores, que nós temos aqui uma pirâmide, onde temos a chave raiz, que é a autoridade certificadora raiz, e debaixo delas temos uma série de outras autoridades certificadoras. Temos autoridades certificadoras do Serasa, do CertSign, da Presidência da República, e, por sua vez, também comportam outras autoridades certificadoras, subsequentemente, embaixo delas, que também respondem e que também vão levar todas as assinaturas da cadeia. Ou seja, se nós tivermos 3 autoridades certificadoras embaixo da autoridade certificadora raiz, nós teremos também a assinatura dessas outras autoridades certificadoras. Esses certificados digitais que eu venho falando para os senhores, a princípio parece uma coisa abstrata, mas não é. Ele não passa de um arquivo. Da mesma forma que nós produzimos um texto e encerramos isso no arquivo, que nós podemos enviar para diversas pessoas, como no formato PDF, no formato DOC, no formato PDF, que nós sabemos que é um documento que está encerrado lá no formato que é lido pelo programa da Adobe, né, que é o Portrait Document File System, que é o PDF, ou mesmo o DOC, que é um documento de texto feito por um software comercial, só que ele encerra dentro daquele arquivo todas as informações. Da mesma forma, a certificação digital também é um arquivo. Só que muitas vezes não, mas alguns tipos requerem uma mídia especial para ser armazenado, que é uma mídia de segurança, conhecida também como token. Então, pode ser feito o armazenamento numa mídia que é muito parecida com o pendrive, que é o chamado token, ou num cartão de segurança, que é igual à nossa carteira do advogado, essa carteira nova que vem com chip. Então, é um arquivo que vai ser armazenado ali. Esse arquivo pode ser acessado, e ele será acessado mediante a colocação de uma senha, chamada PIN, para que possa ser utilizado. E ele vai ser utilizado justamente para certificar, para certificar os documentos eletrônicos. Como é que nós vamos visualizar isso? Através, por exemplo, do Internet Explorer. O Internet Explorer ele traz aqui umas formas de visualizar. Senhoras e senhores, a respeito do processo eletrônico e da certificação digital, nós teríamos muito mais tempo. Mas como não vou cansar a paciência de vossas excelências, eu não vou me alongar muito mais tempo em cima disso. A todos eu deixo também a possibilidade de vocês acessarem o material, dentro da minha página, que eu vou passar para vocês aqui o endereço. E, eventualmente, se vocês tiverem alguns questionamentos sobre o processo eletrônico ou certificação digital, vocês poderão me encontrar através do e-mail ou da própria página, e nós poderemos esclarecer um pouco mais sobre essa questão que nos envolve hoje em dia e que estará muito mais próximo de nós no futuro. Então, senhoras e senhores, só para completar, o processo eletrônico já é uma realidade, é uma forma de nós nos comunicarmos com o judiciário, e também nós faremos isso de uma forma segura através da certificação eletrônica. Certificação eletrônica nada mais é do que uma forma de nos identificarmos dentro do meio digital. Essa certificação
traz os nossos dados e com eles nós podemos assumir compromissos também, como também podemos certificar documentos, podemos assinar contratos e manifestar nossa vontade de uma forma geral. Senhores, agradeço mais uma vez a atenção de todos e fico à disposição para responder as perguntas pertinentemente quando elas forem formuladas ou através do site. Dessa forma, eu me despeço, agradecendo mais uma vez o Departamento de Cultura e Eventos, assim como a OAB na pessoa do presidente Luiz Flávio Borges Duz. Muito obrigado.